Boa noite, Vânia. Boa noite, Rosilda. Valdete, boa noite, Ricardinho e Lúcia. Adriana, Alvarenga, Luiz Alberto. Boa noite, Cecília. Adaí, boa noite, seja bem-vinda. Senhor Antônio, muito boa noite. Boa noite, Paulo. Alex, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Leívia. Boa noite, Anitta, Clarindo, Selma, Rosana. Muita luz para todos nós, Lúcio Luiz. Isso mesmo. Boa noite, Dona Guilmar. Boa noite, William, Ângela. Boa noite pro Yutinho, pro Nenê, pro Eurípides. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. Olá, Joana, boa noite para você. E aqui os nossos parabéns ao seu filho, né, que faz aniversário hoje. Boa noite, Mariângela, seja bem-vinda. Mariângela, nossa companheira lá do Rio de Janeiro. E hoje nós teremos uma live também mais tarde com os nossos companheiros do Geufa lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Boa noite, Silvano, seja bem-vindo. Boa noite, Leda. Mariinha, boa noite. Boa noite, Claudionor e Eliane, sejam bem-vindos. Adriana Valério, boa noite. Helena, boa noite. Michele, Gabriel, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, Eveline, Roberta, sejam bem-vindos. É isso aí, Vânia, como você diz, vamos lá na nossa leitura-estudo, né? Eu gosto sempre de falar isso também, leitura-estudo. Bom, está na hora de nós iniciarmos com a nossa prece. Que legal, Mariângela, que bom. Boa noite, Célia. Bom, meus queridos companheiros, meus queridos amigos, convido todos vocês agora nesse instante a elevar o seu pensamento nesses breves momentos, sobretudo para agradecerem a Deus, agradecerem a Jesus e aos nossos anjos de guarda, pela oportunidade que eles nos concederam de estarmos todos aqui reunidos, por termos vencido todos os obstáculos, vencidos as dificuldades. E aqui estamos, mais uma vez reunidos, ainda que cada um dentro do seu lar, com seus afazeres, isso não impede, isso não atrapalha. O importante é exatamente nós estarmos espiritualmente ligados e vinculados e aproveitando a oportunidade para assimilar informações, para aprender coisas novas e diferentes, e para reafirmar aquilo que nós já sabemos, mas que em algum momento acaba ficando arquivado na nossa memória em lugares escondidos, para que nós tenhamos a oportunidade de acessar e assim modificar os nossos comportamentos, mudando automaticamente os nossos pensamentos e assim
mais próximos de Deus, cumprindo as suas leis, caminharmos de uma forma mais tranquila rumo à perfeição e à própria felicidade. Que possamos todos sentir, e eu espero que vocês estejam sentindo a paz que nos envolve nesse instante, e que essa paz e tranquilidade facilite a nossa concentração, para que estas informações sejam assimiladas e aprendidas. Que essa mesma paz, essas bênçãos e energias que estão sendo emitidas agora nesse instante por todos nós, por esta família maravilhosa, também possa ser utilizada pela espiritualidade, sobretudo para que, levando-a a todos os cantos do planeta, auxilie aos nossos irmãos, sobretudo aqueles mais necessitados, sejam eles irmãos consanguíneos, familiares, biológicos, familiares desta família espiritual, que essas energias e vibrações cheguem até eles, assim como hoje, dia dedicado aos professores, que atinja também aos nossos professores, para que cada vez mais sintam essa energia do Mestre, o grande professor da humanidade, e continuem se dedicando a instruir a todos aqueles que necessitam destas novas experiências para crescer e evoluir. Que assim seja. Graças a Deus, graças a essa espiritualidade maravilhosa, graças a vocês que estão aqui participando conosco. Fica aqui mais uma vez o nosso boa noite aqui a Luísa, ao José Alexandre, a Lídia, ao Dudu, a Joana Oliveira, a Débora, a Marcileia, Luciano, Guilherme, e aí aos seus compartilhamentos, né? A Rosângela, uma boa noite a todos vocês, Sheila e Emerson. E que nós possamos, como nós dissemos nesse instante, estarmos aqui concentrados, sobretudo para atingirmos o objetivo pelo qual nós nos reunimos aqui nesses períodos, aproveitando essa tecnologia ou este avanço tecnológico do nosso próprio planeta, que nos permite uma reunião à distância para que juntos possamos, num só pensamento e vibração, mantermos esta energia e, por que não, modificarmos um pouco este ambiente fluídico que nos envolve. A cada pessoa que eleva o seu pensamento, sobretudo em determinados momentos e em conjunto, nós estamos trabalhando para desfazer, sobretudo, essa teia fluídica que poderíamos chamar de negativa. Eu não gosto muito dessa expressão, mas que nós conhecemos como negativa, para que a paz e a tranquilidade reine neste nosso planeta. Uma boa noite também a todas aquelas pessoas que não aparecem aqui, que nós não demos o boa noite nominalmente, mas fica aqui com certeza o nosso agradecimento a todos vocês. Gente, hoje é dia de nós darmos sequência aos nossos estudos do livro dos Espíritos. Nós paramos na nosso último estudo na quinta-feira próxima passada, falando exatamente desses aspectos que envolvem a alma e, sobretudo, aquela primeira parte dos estudos sobre a alma que estavam relacionadas a esse conhecimento, a descoberta, o que vem a ser, onde ela se apresenta ou como ela se apresenta no nosso corpo. Ela tem uma sede determinada e todos esses detalhes, todas essas questões que estavam relacionadas à alma nesse primeiro tópico, porque nós ainda vamos continuar trabalhando, nós ainda vamos continuar discutindo juntamente aqui com Kardec e a espiritualidade sobre a alma. Inclusive o próximo tópico, a questão 147, ela vai exatamente dizer para nós sobre o materialismo. Por quê? Porque um dos principais detalhes que envolve exatamente essa questão relacionada com a alma é o seu contraponto,
que é o materialismo. Por quê? Porque o materialismo é justamente essa doutrina que prega o nada. O materialismo é aquele ou aquela doutrina que diz que além da matéria e dessa matéria densa que nós conhecemos, não existe mais nada. Ou seja, morreu, acabou. Nós vivemos apenas e tão somente esta existência e pronto. Portanto, está intimamente ligado com a alma e em especial com a alma como nós estamos vendo e como todas as religiões tratam, que ela continua a sua existência, que ela continua a sua vida, ou que a vida é imortal. E Kardec vai exatamente perguntar para a espiritualidade neste ponto o porquê que os anatomistas e os fisiologistas, porquê que quanto mais eles se aprofundam no conhecimento, mais eles são levados ao materialismo. Veja, Kardec faz um questionamento para a espiritualidade, sobretudo no sentido de que quanto conhecimento, ou quanto mais conhecimento eu tenho, mais materialista eu me transformo. Por que que eles são assim? Será que é fruto do conhecimento? É o conhecimento que faz isso com as pessoas? Geralmente nós associamos sim, pessoas que têm um certo conhecimento ou um nível de conhecimento, possuem também a dificuldade, sobretudo, de falar de Deus e de aceitar essas questões relacionadas à própria alma. Mas a espiritualidade vai responder para Kardec. Falou: Kardec, a questão não é o conhecimento que leva ao materialismo. O que leva ao materialismo é o orgulho, é a vaidade, é a prepotência, é a presunção. Ou seja, todos esses vícios e todas essas paixões. E aí eu gosto de repetir o conceito de Emmanuel. O Emmanuel diz que o que são as paixões? As paixões nada mais são do que aquelas características que nós carregamos e que principalmente se sobrepõem a este conceito ou conhecimento central de Deus. Eu retiro Deus do centro e coloco as minhas paixões. Ou eu coloco o eu e as minhas paixões orbitando ao redor do eu. E quando eu tiro Deus, eu me aproximo exatamente deste materialismo. Então, não é o conhecimento que leva ao materialismo, mas principalmente, como a espiritualidade diz, as nossas paixões. Quando a gente se julga mais importante, quando a gente se julga mais sabedor, mais conhecedor. De novo, aquilo que é uma frase que a gente fala sempre, né? Por que Sócrates era considerado o homem mais sábio do planeta? É justamente isso. Porque sábio é exatamente aquele que reconhece que muito tem a aprender. Por quê? Porque a partir do momento que eu abro espaço na minha mente para o aprendizado, eu não desperdiço nenhuma oportunidade. Ao passo que, quando eu fecho a minha memória, achando que eu já sei absolutamente tudo, que eu domino tudo, eu elimino Deus e, na grande maioria das vezes, como Kardec propõe para a espiritualidade, através da própria pergunta. E aqui eu já abro um parênteses, eu já falei aqui e vou repetir algumas vezes. Kardec era tão espetacular que as suas perguntas eram perguntas inteligentes, e a gente precisa aprender a estudar a pergunta e não apenas a resposta, tá? Fechando parênteses. Então, nesta forma de pensar, nessas ideias que Kardec justamente induz através da sua pergunta, a espiritualidade deixa claro: não, conhecimento não leva ao materialismo. O que leva ao materialismo é justamente a própria criatura e as suas paixões. E aquela coisa, você sabe tudo, você tem espaço para o aprendizado, e quando você abre, aí sim fica mais fácil ideias novas entrarem. Na questão 148, Kardec, inclusive, gente, vai insistir um pouquinho com a espiritualidade. Sim, ele vai insistir, sobretudo, dizendo que é uma pena, segundo a visão dele, que o materialismo seja uma consequência dos estudos. De novo, a espiritualidade vai responder: mas espera aí,
É mais ou menos assim, né? Você não entendeu o que nós acabamos de dizer? Que não é o conhecimento que leva ao materialismo? Então, não é o materialismo uma consequência dos estudos. O problema reside na própria pessoa, na criatura, nas suas paixões. Gente, Einstein era um dos homens mais sábios, pelo menos dos últimos tempos. Homem ligado à ciência. Gente, Einstein acreditava na imortalidade da alma. Inclusive, ele foi criticado por vários outros cientistas. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. Eu já mencionei aqui para vocês, tem um livro de Richard Dawkins, que é um dos materialistas da atualidade, que inclusive criou, juntamente com outras pessoas, a Igreja do Grande Espaguete Voador. Ele escreveu um livro chamado Deus é um Delírio. E nesse livro ele traz uma crítica que Einstein poderia ser o mais sábio da história, mas era uma pena que ele se envolvia com a religião e acreditava em Deus. Então, isso chamando a nossa atenção, e o próprio Kardec, porque ele insiste. Então, o estudo ou o materialismo é uma consequência do estudo? Eles falam não. O problema das pessoas que vão estudando, que se aprofundam nos estudos, muitas das vezes, quando eles não conseguem encontrar determinadas respostas para alguns questionamentos, determinadas respostas para algumas dúvidas, aí eles vão lá e preenchem com o nada. Por quê? Porque você reconhecer que existe sabedoria maior do que a sua, opa, não, eu já entrei, eu já aprofundei e não existe nada além daquilo que eu consegui descobrir. E aí as pessoas vão preenchendo com nada. E o que é o materialismo? O materialismo nada mais é do que a doutrina do nada. O nada existe fora do que eu estou vendo e da própria matéria. Tá? Então, esses ensinamentos, esses questionamentos envolvendo a alma, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque eles tiram a criatura do próprio materialismo. E o interessante, de novo, a gente tem que lembrar, né, de cientistas, e vou lembrar aqui de Louis Pasteur, que deixou muito claro numa frase fantástica: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Estou querendo dizer isso por quê? Porque se a gente está falando, e Kardec lançou esses questionamentos sobre o materialismo, o contraponto é justamente o espiritualismo. E o espiritualismo nos vai remeter a alguma coisa fora da matéria. E o principal que está fora da matéria é a alma. E aí entra o detalhe: por que os anatomistas e os fisiologistas não conseguiram, ou eles preferem ser materialistas? Porque eles não conseguiram identificar, depois de terem dissecado o corpo, ou esta matéria que nós temos, eles não conseguiram encontrar aquilo que chamam de alma. Ora, se eu não conseguir encontrar, é porque ela não existe. Então é uma ilusão. Ah, mas eu posso atribuir todo o funcionamento, ou o funcionamento de tudo que existe, eu posso atribuir apenas e tão somente ao meu organismo, ao meu corpo? Por exemplo, como é que eu vou justificar essas diferenças que existem entre os animais e o ser humano? Como que eu vou justificar? Por quê? Porque a matéria orgânica dos animais, principalmente dos mamíferos, é igual à nossa. As diferenças são pequenas. E como eu justifico a inteligência que nós temos? Só através da matéria orgânica? Não, existe alguma coisa por trás disso. Mas infelizmente, como diz, e como Spencer, que é um também dos grandes estudiosos, nos diz, infelizmente boa parte da humanidade, elas não conseguem acompanhar o progresso e a evolução da criatura humana, e elas ficam presas no homem fisiológico. Apenas então somente é o homem fisiológico que existe. Nós, infelizmente, colocamos ou depositamos
todas as nossas fichas no homem fisiológico. E a gente esquece que, e isso a própria ciência nos demonstrou, além do homem fisiológico, nós temos também o homem psicológico e o homem espiritual. Ou seja, já começou-se a entender e encontrar algo além. Agora, o fato de eu não ter conseguido identificar, eu não ter conseguido, após dissecar um cadáver, achar a alma, isso não significa que ela não exista. Tá? A Marinha está falando aqui, comentando uma frase que ficou muito forte e gravada nela. E a Valdete também comenta que o conhecimento será levado a sério quando nós deixarmos de... Quando a gente realmente, né, Valdete, estudar ou levar o estudo um pouco mais a sério e identificar, como Sócrates identificou, que tudo que existe na natureza tem como principal objetivo ensinar a criatura, sobretudo coisas que ela não consegue ver e enxergar sozinha. Mas a gente vai com certeza chegar lá. Bom, depois dessas duas questões, Kardec vai fazer um comentário justamente para fechar este capítulo. Nesse comentário de Kardec, é interessante nós acompanharmos ali a leitura. Por quê? Porque ele chega a dizer que ele considera uma aberração da própria inteligência quando nós ficamos ali paralisados apenas e tão somente na matéria orgânica ou no organismo, achando que tudo pode ser explicado exclusivamente com o organismo. Nós, por exemplo, uma das últimas ciências, sobretudo no campo da medicina, que foram descobertas e que a gente está tentando até hoje entender, é justamente a ciência psicológica, a própria psiquiatria, que nós ou eles não conseguiram entender, sobretudo desde aquela época, e podemos falar um pouco mais à frente com Freud e Jung, não conseguiram entender e não conseguiram explicar apenas e tão somente do ponto de vista fisiológico. Existe algo além, existe algo que movimenta aí as nossas emoções, as sensações. Então, por que nós não podemos abrir a nossa mente para enxergar algo além, ao invés de simplesmente dizer, como eu não posso ver, é o nada que existe, ou eu não tenho como explicar essas diferenças que existem entre as criaturas, mas eu continuo batendo o pé que o materialismo existe, ou seja, nada além deste corpo fisiológico. Você pode explicar e encontrar explicações apenas e tão somente no corpo fisiológico para tudo aquilo que existe. Kardec vai dizer, sim, é uma aberração e é uma triste, seria muito triste consequência se realmente fosse assim. Por quê? Nós já discutimos aqui em outros estudos de outras obras, principalmente no seu início. Gente, como é que ficaria o sentido da nossa própria existência, o sentido da nossa vida? Como ficaria, por exemplo, as questões relacionadas com o bem e o mal? Espera aí, para que eu praticaria o bem e qual finalidade se depois que a morte nos colher, todo mundo desaparecerá, deixará de existir? Como é que eu posso explicar a questão da minha consciência que às vezes dói quando eu deixo de fazer uma coisa certa ou quando eu faço uma coisa errada? Por que isso acontece se depois vem o nada? Se além deste corpo, dessa matéria, não existe nada? E eu vou até além. Como que eu conseguiria entender, ou como que eu poderia compreender, sobretudo dentro de mim, lá no meu pensamento, esses sentimentos, por exemplo, que me unem e que faz com que eu tenha relacionamentos? Como ficaria isso dentro de mim? Principalmente, olha, eu perdi uma pessoa querida. Eu perdi um pai, uma mãe. Como o materialismo ele impera, ou como não existe o nada,
Por que também eles não se apagam da nossa memória quando desaparecem ou deixam de existir? Por que a gente traz lá no nosso íntimo essa intuição de que eles continuam existindo? Nós não deixamos de sentir algo por eles. Agora, se o materialismo existisse, nós deixaríamos de sentir, porque desapareceram, acabou. Por isso, o materialismo não é uma doutrina que impera na nossa sociedade. Ainda bem. Porque se assim fosse, as nossas relações sociais estariam muito prejudicadas. O que seria da sociedade com todas as pessoas fazendo aquilo que bem entendesse? Porque, vou morrer mesmo, vai acabar, vai desaparecer tudo. Então não tem como nós simplesmente aceitarmos ou acatarmos esta ideia materialista. Aí eu lembro, quando eu comentei isso com vocês também em outras oportunidades, agora eu não me recordo qual livro, aqui mesmo nos nossos estudos, daquele filme de Bezerra de Menezes, né? E uma frase bem interessante num dos diálogos que ele teve lá com o materialista, quando ele foi desafiado, que o materialista chegou e perguntou para ele: olha, que no seu o dia que o senhor conseguir me mostrar ou explicar que o espiritualismo ele pode resolver essa ou aquela outra questão e tal. Aí o Bezerra simplesmente virou para ele e falou: o dia que você fizer com que o materialismo me explique, eu também me transformo no materialista. É porque, veja, exatamente nesse ponto que a espiritualidade responde para Kardec. O que traz nesse filme do Bezerra é: como eu não consigo entender, ou como eu não consigo explicar, como eu não consigo encontrar nada além, eu vou e me apego ao nada. Por quê? Não, eu não quero saber, vai ter dificuldade de entender, então aí eu prefiro ficar com nada. Ou seja, acaba sendo uma fuga da própria criatura. Agora, o materialismo é capaz de explicar todas as coisas? O materialismo é capaz de explicar isso que nós sentimos por alguém que já partiu, já que partiu, acabou e não faria sentido nenhum nós sentimos? O materialismo conseguiria explicar essa dor, vamos assim dizer, de consciência, quando nós deixamos de fazer alguma coisa realmente certa, correta? De onde vem essa dor? Vai acabar tudo mesmo, vai tudo desaparecer. E como explicar aquelas pessoas que estão lá no fundo, ou melhor, desculpa, no fim da sua vida, da sua existência, que passa o filme de tudo aquilo que elas fizeram e aquela preocupação com o que vem depois? Por que nós teríamos lá no fundo essa preocupação se o nada realmente dominasse os nossos pensamentos e fosse uma verdade ou uma realidade? Não é possível, nós não conseguiríamos entender. Então, o materialismo também não nos explica. Talvez o espiritualismo, muitas pessoas tenham a dificuldade de entender. Mas é exatamente aquilo que nós vamos ver na sequência desses assuntos. E eu achei interessante uma frase que Kardec coloca justamente nesses comentários a esta questão 148. Ele fala o seguinte: o espiritismo é o mais potente auxiliar da religião. Olha que frase impactante. Primeiro, a gente fala que a gente trabalha muito isso aqui. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que não são espíritas, não se preocupe com isso, tá? A gente fala que o nosso objetivo e o objetivo da própria doutrina é despertar consciências. A religião tem exatamente a sua finalidade: conduzir a criatura ao Criador. O espiritismo não tem nenhuma preocupação em fazer adeptos. Olha, quanto mais não. Então, se nós estamos aqui todos estudando, procurando exatamente descobrir e entender as coisas pela lógica, o espiritismo vem exatamente auxiliar todas as religiões nesse entendimento. Vem trazer explicações para coisas que nós apenas e tão somente achávamos que eram dogmas.
A nossa fé, ela tem que ser uma fé raciocinada, ela não pode ser uma fé totalmente cega. Nós já ultrapassamos exatamente este ponto de simplesmente acreditar porque alguém nos mandou acreditar. A lógica tem que nos convencer de que aquilo, no mínimo, está gerando uma dúvida em nós. Gente, um dos maiores sábios, ou o maior sábio que a humanidade já teve, foi exatamente Jesus. Como que Jesus ensinava? Jesus ensinava, sobretudo, as pessoas a adquirirem a sua fé através da arte da dúvida. Jesus não chegava e falava, isso é isso e você precisa acreditar. Não, Jesus lançava dúvida na mente das pessoas. E como ele lançava a dúvida, as pessoas começavam a pensar, opa, peraí, será que é isso mesmo? Será que... E aí, através da arte da dúvida, nós vamos cristalizando informações dentro de nós. Então, essa doutrina ou o espiritismo vem exatamente auxiliar a religião a responder determinados questionamentos. E aí vem esse detalhe que a gente vai continuar estudando na sequência dessas questões, tá? Já entrando inclusive no capítulo 3º, dessa volta do espírito ao mundo espiritual. Por quê? Porque na questão 149, ele já vai perguntar o que vai acontecer com a alma no instante da morte. Ele vai falar, ó, ela volta a ser espírito. Isto é aquela questão de nomenclatura. Lembra que a gente tratou lá no início? Vamos chamar de alma o espírito quando está encarnado. Ele desencarnado a gente não chama de alma, a gente chama de espírito. É uma convenção para poder facilitar o nosso entendimento. Mas não é a mesma coisa, espírito e alma. A alma simplesmente, por quê? Porque ela está no corpo. Espírito, que ela está sem o corpo. Só isso, tá? Ah, mas eu falo a alma de outro mundo, ou alma penada. Não, é um espírito, não se preocupe, é a mesma coisa. Então, quando Kardec pergunta isso para a espiritualidade, eles falam, olha, a alma, nesse momento, ela volta ao mundo espiritual e volta a ser exclusivamente espírito, sem um corpo de carne. Ela volta para o mundo normal e primitivo. E aí vem o detalhe, e ela conserva a sua individualidade. Veja, como eu falei, é uma sequência essas questões que Kardec coloca, tá? E ela perde a sua individualidade, por quê? Porque era também uma doutrina, daquela época que a alma, quando ela sai, quando ela deixa o corpo, ela volta para um todo universal. Você sai desse todo universal, habita um corpo, quando você morre, você volta para este todo. E aí Kardec vai perguntar, mas depois que eu morro, eu vou perder a minha individualidade? Eu volto para esse todo? Aí eles vão responder, não, certamente, você não perde a sua individualidade. Por que não perde a sua individualidade? Eles mesmos vão dizer, olha, nós não estamos conversando? Eu não estou conversando contigo, que seja através de mensagens? Pois é, eu mantenho a individualidade, assim como todos mantêm. Se nós mantemos a nossa individualidade quando nós retornamos, veja, é exatamente nesse ponto, por isso que eu já fiz o link. O espiritismo vem auxiliar a religião, assim como nós temos e acreditamos, por exemplo, aí vamos usar o catolicismo, como existem os santos da Igreja Católica que vêm, se comunicam, fazem os seus milagres. O Espiritismo simplesmente vem explicar como que isso acontece. E que estes santos que morreram aqui e retornaram para lá, eles mantêm também a sua individualidade. E através dos seus exemplos, eles vão nos ensinando. E aí o próprio Kardec perguntar, mas existe, eu tenho provas disso? Ai, que provas melhor que você quer? Olha aí as comunicações. Nós não estamos estudando no livro Céu e Inferno, às terças-feiras,
justamente essas comunicações. A gente já entrou nesta segunda parte, né? Nós estamos estudando a comunicação. Esses espíritos felizes que deixam o planeta e que retornam para lá, eles vêm trazendo comunicações. E vocês já perceberam nas comunicações como eles demonstram a sua individualidade? Ó, lembra que eu falei aquilo para vocês? Eu estou repetindo aqui. Se fosse aquela coisa assim, perdeu a individualidade, ele não lembraria daquilo que ele tinha feito, daqueles pedidos. Ele perderia completamente a sua consciência ou a sua noção. Nós vamos estudar em outras comunicações exatamente esse detalhe de pessoas que eu cheguei já a falar para vocês aqui de um oficial que estava justamente, que tinha desencarnado e tinha lá no navio algumas pessoas e eles estavam preocupados. Aí ele deu uma comunicação lá no navio e ele falou ou trouxe informações que absolutamente ninguém sabia. E aí depois foram e confirmaram. Ora, se não era a individualidade deste ser que estava encarnado e que desencarnou, quem que poderia ser? Quem que poderia revelar aquilo? Então veja, nós mantemos sim a nossa individualidade quando nós desencarnamos. Então essa questão do materialismo não é algo lógico diante de todos esses fenômenos que nós estamos identificando, diante de tudo isso que nós estamos vendo. E a gente vai aprender, tá? Aqui, inclusive nos nossos estudos aí de segunda-feira, nós estamos estudando o capítulo Ninguém Pode Ver o Reino do Céu Se Não Nascer de Novo. A gente vai ver que desde a antiguidade, lá na Bíblia, os povos já acreditavam em reencarnação. Ora, se você acredita em reencarnação, é porque você acredita nessa continuidade da vida, que o materialismo não cessa e não termina com a vida. A gente vai perceber que, mesmo antes do Espiritismo, aquele povo hebreu, eles acreditavam naquele questionamento, por exemplo, que Jesus fez para eles. Quem o povo acha que eu sou? Aí o que eles responderam? Uns diz que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é alguns dos profetas, outros que é João Batista. Veja, então eles já sabiam e eles acreditavam nisso. Então não é criação ou invenção do Espiritismo. Então, para mostrar para nós o que Kardec está trazendo aqui, a alma, ela sobrevive. Materialismo, de lado. Não acaba com a morte, não acaba as coisas no túmulo. Temos uma sequência e nessa sequência a gente mantém a nossa individualidade. E aí estão as respostas, através das comunicações, através da inspiração, através da intuição. Quem tem sensibilidade também consegue perceber. Muitos de vocês têm aí os seus sonhos, sonham com pessoas que já desencarnaram. Então, veja, se o materialismo realmente existisse e imperasse, por que esse tipo de coisa aconteceria? Então, mais uma vez, reafirmando que o espiritualismo, ele é uma lei, ele é uma verdade. E a comunicação que os espíritos nos trazem também demonstram tudo isso, tá? Gente, pode ter algum tipo de aí trazendo para a nossa atualidade, saindo um pouquinho aqui dessas leituras, pode ter alguma fraude nessas? Pode, principalmente porque quando a gente fala de médios, quando a gente fala de pessoas, de novo, nós não falamos agora há pouco dos anatomistas e fisiologistas que, através dos seus estudos e do conhecimento, eles acham que dissecou o corpo, não achou a alma, então a alma não existe. Mas, de novo, uma desculpa porque eu não consegui resposta, eu não consegui encontrar e eu prefiro ficar aqui com os meus conhecimentos porque eu estudei, eu sou um sábio. Da mesma forma, algumas pessoas que não querem acreditar. Se elas não quiserem, nada vai mudar isso na mente delas. Por que não vai mudar? Porque desde a antiguidade também era assim. Falo muito para vocês aqui do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Tem diálogos lá, principalmente de Tiago com Jesus, que Tiago vai falar assim, Jesus, os doutores estão todos aí. Os doutores, então, vamos aproveitar as autoridades, vamos fazer um milagre, porque aí eles vão acreditar e eles vão se associar a nós, para nós conseguirmos difundir esse reino dos céus agora.
Aí Jesus falava, advertir Tiago, não é assim, não adianta. Se eles não quiserem acreditar, o sol pode cair e eles vão inventar qualquer coisa e não vão entender que é justamente uma manifestação divina. Então, vamos ter exatamente esse cuidado, sobretudo com estas verdades. Sim, Eveline, inclusive isso entrou num dos dogmas da igreja, foi justamente a esposa de, salvo engano, de Justiniano, ou Constantino, que um dos dois, que convocou um concílio, e nesse concílio que eles convocou, era para que os bispos estabelecessem alguns dogmas. Logo quando o cristianismo ele foi adotado como religião oficial do Império Romano, e ela impôs esse tipo de coisa. Olha, vocês vão ter que tirar a reencarnação. Por quê? Porque ela não aceitava, ela não admitia a reencarnação, tá? Era justamente a esposa do imperador que fez com que constasse isso como um dos dogmas da igreja. Mas deixemos essa parte de lado, a gente vai trabalhar nisso em outra obra depois, mais adiante. Então, é exatamente isso, gente. Nós fechamos aqui o nosso tempo, o nosso momento, encerrou, exatamente para a gente começar a ouvir a nossa própria alma. Deem uma olhada dentro de vocês, busquem na lógica determinadas respostas. E aí, vocês buscando essa lógica, buscando conhecimento e eliminando preconceitos, as informações que vierem, vocês vão passando pelo crivo da razão. E é isso que Kardec fala para nós. Passe tudo pelo crivo da razão, para que vocês desenvolvam uma fé raciocinada, uma fé lógica. Materialismo? Não. Pensem, ele seria lógico, como nós acabamos de ver nessas respostas? Mas a gente vai dar ainda sequência a esses questionamentos. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela dedicação, tá? Fica aqui o nosso convite para que continuem sempre estudando conosco e aprofundando muito essas obras, eliminando preconceitos e buscando dentro de vocês a lógica e o conhecimento. Sobretudo por quê? Porque Deus está dentro de cada um. Então a gente pode tirar isso lá de dentro de nós. Muita paz a todos e uma excelente noite.